Letra C. 3x à quarta, y ao cubo, z ao quadrado, mais 6x ao quadrado, y à quarta, z ao cubo, mais 9x ao cubo, y ao quadrado, z à quarta. Então vamos lá descobrir quem são os fatores comuns desses termos aqui na nossa expressão. Sempre começamos pelos coeficientes. Então aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 9. Já de cara a gente percebe que todos eles podem ser escritos com o fator 3, né? Então beleza, a gente já descobriu o coeficiente que é comum em todos esses termos. No caso, o número 3. Então vamos escrevê-lo aqui, ó, 3. Fazer a nossa chave aqui para separar, beleza. Agora vamos lá, vamos para a letra x. Então aqui eu tenho x elevado a 4, x elevado a 2 e x elevado a 3. Lembra lá da regrinha? Sempre escolher o que tiver o menor expoente, beleza? Como todos os termos têm x, então x é um fator comum. Só que eu tenho que escolher o de menor expoente, portanto será o x elevado a 2. Uma observação, por que eu tenho que escolher o de menor expoente? Pensa comigo. No primeiro termo eu tenho x elevado a 4. No segundo termo eu tenho x elevado a 2. E no terceiro termo eu tenho x elevado a 3. E o que é x elevado a 4 se não x vezes x vezes x vezes x? X elevado ao quadrado é x vezes x. E x elevado ao cubo é x vezes x vezes x. E aí a gente vai selecionar aqueles que se repetem. Ó, tem um x aqui e um x aqui. Outro x aqui, outro x aqui, outro x aqui. Como nesse termo já não tem mais x, então a gente só vai selecionar quanto? 2x. X vezes x. 2x não, desculpa, né? A gente vai pegar esses 2x aí e multiplicar eles, né? Porque é um fator. X ao quadrado. Beleza, e é justamente o que a gente escolheu, ok? Por isso que é sempre o de menor expoente. Vamos lá agora para o y. No primeiro termo nós temos y ao cubo, no segundo termo nós temos y à quarta, e no terceiro termo nós temos y ao quadrado. Então, de menor expoente será o y ao quadrado. Por fim, ainda nós temos a variável z. Vamos lá. No primeiro termo nós temos o z ao quadrado, depois no segundo temos o z ao cubo, e no terceiro termo nós temos o z à quarta. Então, mais uma vez também será a nossa variável elevada ao quadrado. Beleza? Então, o termo comum a todos os termos da expressão que se encontra na letra C é 3x quadrado, y quadrado, z quadrado. Já vamos então agora fazer a letra D. 4 quintos de x menos a, menos 1 quinto de a que multiplica a menos x, mais 2x que multiplica x menos a. Vamos lá então, vamos verificar isso daqui. Então vamos lá, vamos começar analisando os nossos coeficientes. Aqui no nosso numerador eu tenho o 4, depois aqui eu tenho o número 1, e aqui não é bem um numerador, né, mas é o que vai fazer relação ali com eles, porque lembra lá, debaixo de todo número tem o número 1, então o 2 se comporta como se fosse um numerador, né. Então nós temos 4, 1 e 2. Por causa deste 1 aqui, então no numerador nós não temos um fator comum, beleza? Vamos dar uma olhada no denominador. Aqui no primeiro termo nós temos o 5, no segundo também, mas no terceiro nós temos o 1. Então também não vamos ter um fator comum no denominador. Portanto, a gente já pode concluir que não haverá um fator comum numérico, a não ser o próprio 1, né? Mas isso é trivial. Beleza, vamos analisar então as nossas incógnitas, as nossas variáveis, melhor dizendo. Então aqui eu tenho x menos a, note que isso aqui é um fator, tá? Ó, essa fração está multiplicando esse parênteses, então isso aqui é um fator, isso aqui é outro fator, né? Beleza. Aqui eu tenho a que multiplica a menos x. E aqui no terceiro termo eu tenho x que multiplica x menos a. Tá, por enquanto não tem nada muito parecido, né? Embora às vezes dá a impressão que alguma coisa aqui é parecida. Vamos dar uma olhada com mais calma. A gente pode tirar essas variáveis que estão fora do parênteses. Ó, esse a não vai ter ninguém em comum, porque eu não tenho um a fora do parênteses aqui. E esse x também, beleza? Porque eu não tenho x fora aqui e nem aqui, né? Igual aqui também eu não tenho a letra a. Vamos olhar então só para dentro dos parênteses. Aqui eu tenho x menos a e aqui também tenho x menos a. Olha que legal. O primeiro e o terceiro termo, eles têm um elemento em comum, ó, tem um fator comum. Como que a gente sabe que isso é um fator comum entre o primeiro e o terceiro termo? Porque como eu disse aqui, ó, existe uma multiplicação. A gente não coloca o símbolo, mas tem, ó, uma multiplicação. Então eu tenho uma coisa aqui e outra coisa aqui. E essas duas coisas estão sendo multiplicadas. Todo elemento da multiplicação, a gente chama ele de fator, não é? Todos os números ou letras que estão sendo multiplicadas, né? Cada uma delas é um fator. Então a gente tem esse fator no primeiro termo, ó, x menos a, e no terceiro termo também, x menos a. Aí que vem a grande questão. Como o segundo termo parece que não tem nada semelhante, a gente teria que dizer que não tem fator comum nessa expressão. Mas veja que eu falei, parece, porque na verdade ele tem sim. Vamos olhar com mais atenção. Olha o que eu tenho aqui, a menos x. Vamos colocar aqui no cantinho. Então, ó, o primeiro termo, ele tem x menos a, o segundo termo tem a menos x, e o terceiro termo tem x menos a. Então, primeiro, segundo, terceiro. Agora, ó, pensem comigo. O que a gente sabe? Que esse a menos x aqui, ele está sendo multiplicado lá no segundo termo por menos 1 quinto de a, não é? Ó, se a gente voltar nossos olhos aqui para a expressão, a gente vai ver, ó, menos 1 quinto de a que multiplica a menos x. Agora, olha que legal. Se eu transformar, ó, vamos lá, este menos em um mais, eu vou mudar o valor da minha expressão. Claro, eu vou mudar. Então eu não posso simplesmente mudar e deixar por isso mesmo. Eu tenho que fazer uma outra mudança para que esse valor não mude. E que mudança vai ser essa? Eu tenho que mudar o sinal do meu parênteses. Eu tenho que deixar todo mundo com o sinal invertido dentro do parênteses. Esse sinalzinho de menos aqui fora do parênteses vai ser aplicado em cada um dos meus termos. Então vai ficar o que no final? Vai ficar mais 1 quinto de a menos a mais x. Ó, inverti o sinal deles. Ó. E isso tudo aqui não mudou a minha expressão. Isso aqui é exatamente igual à nossa expressão original, que era o quê? Menos 1 quinto de a vezes a menos x. São duas expressões iguaizinhas, beleza? Então, sempre como eu inverti aqui o sinal, eu tive que inverter o sinal desse outro fator meu. Pensa comigo, se eu tivesse menos 7 vezes 2, isso vai me dar menos 14. Agora, vamos inverter o sinal dos fatores? Vou inverter o sinal do 7. Se eu não inverter o sinal do 2, eu mudei minha quantidade, ó, de menos 14 foi para mais 14. Mas se eu mudar o sinal do meu 2, eu mantenho a minha igualdade, ó, veja? Então eu posso mudar o sinal, desde que eu faça corretamente. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou o nosso primeiro fator aqui desse segundo termo e inverteu o sinal dele. Era negativo, a gente fez ele ficar positivo. E depois a gente fez a mesma coisa com o segundo.
um segundo fator do segundo termo. Ó. Quem que é o segundo fator do segundo termo? A menos x. Eu inverti o sinal de todo mundo, beleza? Então, ó, esse menos aqui do nosso primeiro fator aqui, ó, o menos original dele, que tá lá na alternativa, né? Vamos apagar aqui pra gente ver. Ó. Esse menos aqui, ele é um menos que tá sendo aplicado a toda essa parte aqui de fora. Ó. Ele é um menos que vale pro 1, pro 5 e pro A. Então, quando eu transformei ele em positivo, eu deixei todos esses caras aqui do lado de fora positivo. Só que eu não posso simplesmente fazer isso. Depois que eu fiz isso, eu tenho que inverter o sinal de todo mundo que tá dentro do parênteses. Então, o A passou a ficar negativo e o x positivo. Tá, e agora, o que que isso tudo significa pra gente? Significa o seguinte, ó, vamos lá. Qual que é o termo semelhante que existe entre o primeiro termo e o terceiro termo? A gente já viu, ó. O termo semelhante é x menos A. E o que que a gente descobriu agora, trocando os sinais? Que eu posso fazer menos A mais x. Agora pensa comigo. Menos A mais x é a mesma coisa que x menos A. Ó, se eu mantenho os sinais, eu posso inverter a ordem da minha operação, beleza? Então, ó, o mais x veio pra cá, só não coloquei o mais, né, mas isso tanto faz. E o menos A veio pra cá. Então, se eu deixo as minhas parcelas com os seus sinais, eu posso invertê-las de lugar. Isso daqui é a propriedade comutativa, lembra lá, beleza? Então, se eu mantenho o sinal, eu posso inverter. Então, menos A mais x é a mesma coisa que x menos A. Então, a gente pode afirmar com certeza que o fator comum a todos os termos da expressão que se encontra na letra D é o fator x menos A.